Olá, querido aluno do terceiro ano, saudade de vocês. Toda aula eu falo que estou com saudade, né? Mas estou mesmo. Quero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre artigo e numeral, que ainda falando sobre classe de palavras, é um assunto que você também já está super aí inteirado. Nós vamos apenas fazer uma revisão e talvez também sinalizar algumas coisas novas. Bem, o artigo é a classe de palavras que, vindo antes de um substantivo, vai caracterizar, determinar se esse substantivo ele se apresenta de forma definida ou forma indefinida. Nesse sentido, nós vamos ter dois tipos de artigo: o artigo definido e o artigo indefinido. Eu sei que você já conhece essa classificação, mas é importante lembrar que o artigo definido ele especifica o substantivo. Quando eu digo a cadeira está quebrada, eu não estou falando de qualquer cadeira. Eu estou falando de uma cadeira específica. Já se eu digo uma cadeira está quebrada, eu estou falando sobre qualquer cadeira. Não estou especificando. Essa é a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo também pode se apresentar de forma semântica, ou seja, quando ele muda o sentido das palavras. Como, por exemplo, a banana, com artigo definido a, significa fruta. Ou banana, com artigo definido o, significa um indivíduo tolo, um indivíduo bobo. A capital, com artigo definido a, significa a cidade. O capital, com artigo definido o, significa dinheiro. A foca, com artigo definido a, significa animal mamífero, né? A foca. Já o foca é um jornalista novato. É uma linguagem aí dentro do jornalismo. Olha os passarinhos cantando. Ainda falando sobre os valores semânticos do artigo, é importante que percebamos algumas coisas para que consigamos entender como é que ele se apresenta. Olha só, Ronaldo é o jogador. Ele é um jogador de qualidade. Paguei uns R$ 1.000 naquele aparelho de televisão. Esse uns R$ 1.000 significa aproximação. Depois do almoço eu tenho uma preguiça. Uma preguiça se apresenta como reforço, intensidade. O garotinho machucou a perna dele, ou seja, um sentimento de posse, tá certo? Uma pergunta que é importante, professor, quando o artigo ele se apresenta dessa forma, semanticamente, mostrando qualidade ou aproximação, enfim, ele deixa de ser artigo? Não, ele não deixa de ser artigo, só que ele se apresenta com um valor semântico diferente, tá certo? Nós também vamos ter um grau superlativo, ou seja, quando nós conseguimos elevar o substantivo a um patamar maior, tá certo? E o artigo também tem essa função, como, por exemplo, Paulo é o aluno. Isso é grau superlativo absoluto, que significa que ele é um aluno nota 10. Não assistiremos a um jogo, assistiremos ao jogo, ou seja, o jogo que vai ser maravilhoso, topzera e essa coisa toda. É um grau superlativo relativo. Os graus superlativo, relativo, absoluto e relativo e de sintético e etc., nós vimos na aula de adjetivo, ok? Já o numeral é a classe de palavra variável. E o que é uma palavra variável? É aquela que pode flexionar em gênero, número ou grau e que tem a função de indicar a quantidade ou a posição em uma série. Os numerais também se classificam de algumas formas que é importante que a gente saiba essa informação. Como, por exemplo, tenho 3 irmãos. A palavra 3 é um numeral e, neste caso, é um numeral cardinal. O que significa o numeral cardinal? Quantidade. 1, 2, 3. Quantas laranjas você tem? 1, 2, 3. O numeral cardinal significa quantidade. Olha outro. A seleção brasileira de basquete ficou em terceiro lugar. Terceiro é um numeral ordinal. Significa ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Olha outro. Espero receber o triplo com a nova promoção.
Triplo também é um numeral e é um numeral multiplicativo, assim como dobro, quádruplo e por aí vai. E também temos 1/10 dos trabalhadores recebe um bom salário. 1/10 também é um numeral e é um numeral fracionário, como por exemplo, meio, 1/3 e por aí vai. O numeral, enquanto palavra variável, ele pode ser flexionado em gênero e número. Vamos ver cada um deles. A variação em gênero, olha o primeiro exemplo. 200 mil candidatos. Por que 200 mil está no masculino? Porque o substantivo que rege ele é candidatos, logo, masculino. Olha outro exemplo. Duas mulheres chegaram à primeira etapa do concurso. Por que duas e primeira, que são dois numerais, estão no feminino? Porque os dois substantivos que regem esses dois numerais são femininos, mulheres e etapa. Já a variação em número vai concordar com o verbo. Olha só, 3 milhões de reais foram desperdiçados naquela obra. Por que 3 milhões está no plural? Porque concorda com foram, que é um verbo que está no plural. Sobraram-me apenas 2/3 do meu salário. Por que 2/3 está no plural? Porque sobraram-me é o verbo que também está no plural e rege esse numeral. Uma observação muito importante é que todas as vezes que o numeral, no caso os cardinais, eles representarem substantivos, vai para o plural apenas os que terminarem em som vocálico. E também existem os empregos específicos do numeral que é importante que a gente conheça. Todas as vezes que formos falar de reis, papas, séculos e capítulos, funcionará da seguinte forma. Na leitura de 1 a 10, ou seja, 1, 2, 3, 4, vamos empregar sempre o ordinal. Primeiro, segundo é ordem. Terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Por exemplo, Papa João Paulo V e não João Paulo V, porque é de 1 a 10. Já na leitura dos números 11 em diante, nós vamos usar o cardinal. Por exemplo, século XIX e não século XIX. Olha só o exemplo, Papa João Paulo XIX e não Papa João Paulo XIX, ok? Também sobre esses casos específicos de numeral, eu queria trazer para vocês duas situações. A primeira é quando tratamos de leis e artigos. Muda um pouco. Os ordinais serão usados de 1 a 9 e os cardinais de 10 em diante. Então, quando eu leio essa estrutura aqui, eu não leio artigo 9, eu leio artigo 9. A partir do 10, a gente usa cardinal. Quando eu vejo essa estrutura aqui, eu não leio artigo 13º, eu leio artigo 13. E a outra especificidade é com relação ao numeral deslocado, antes ou depois do substantivo. Olha só esse exemplo. A corrida, aí tem XX22, foi um sucesso. Repare que o numeral está depois do substantivo. Logo, nós usamos os cardinais. Então, lê-se, a corrida 23 foi um sucesso. Agora, se eu pego esse numeral e desloco ele para antes do substantivo, nós vamos usar o ordinal. Ou seja, a 23ª corrida foi um sucesso. Tudo bem? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.